Sapupema é muito focado na relação entre política pública, proposição de política pública, através desse alinhamento e dessa parceria com as organizações que representam a pesca. Então, a gente vem ali diretamente numa articulação com o Mopeban, que é um movimento que representa 14 colônias de pescadores do Baixo Amazonas. E essas colônias, elas têm um trabalho muito forte relacionado à conservação da pesca, né, e uma preocupação em relação ao futuro dos estoques pesqueiros. E a Sapupema tem trabalhado numa lógica de trabalhar esse ordenamento pesqueiro, fortalecer os acordos de pesca, inclusive nesses últimos anos aí houve um movimento muito forte de intensificação para que os acordos eles fossem homologados, e a gente tem grandes acordos ali que representam grandes áreas com grandes desafios, mas para conseguir ali conter principalmente a pesca predatória que tem ocorrido ali. E aí, ao mesmo tempo que os pescadores se organizam em torno dessa temática, a Sapupema vem com a cooperação técnica também para fortalecer ali esses acordos, fortalecer os mecanismos para que eles sejam regulamentados ali, e que agora é uma discussão em torno também de meios para que eles saiam ali do papel após a homologação. Então, a gente tem ali um panorama que tem uma frente de trabalho voltado para a pesca. E várias outras ações que são realizadas, mas é importante a gente falar da pesca porque está diretamente conectado com o trabalho que a gente faz de comunicação. E aí, a gente vem com a proposta desse programa, que é o programa dos repórteres dos rios e das florestas. E esse programa, ele surgiu, se vocês me permitem ficar em pé aqui, para conseguir visualizar melhor, a gente veio aí de uma série de iniciativas e de projetos, né, uma organização que tem ali vários parceiros, vários apoiadores, e aí desde 2018 para cá, através de um projeto de ciência cidadã, a gente iniciou uma articulação com a juventude, com os filhos dos pescadores que já atuavam com a organização. E aí a gente fez uma primeira experiência com o uso de tecnologias, no caso digitais, para monitoramento das espécies de peixe da região do Baixo Amazonas, numa articulação muito forte com a Secretaria Municipal lá de Santarém, né? Eu acho que eu acabei não falando, mas a Sapupema está sediada em Santarém. E nessa articulação com a Secretaria, na parceria direta com as organizações, com as colônias, a gente chegou nos filhos dos pescadores, nas escolas municipais ribeirinhas, para fazer essa experiência piloto, né, numa parceria ali com a WCS, numa parceria ali com outras organizações, e a gente começou a testar o aplicativo Ictio. Alguém aqui já ouviu falar dele? Ninguém? É novo? Então, o aplicativo Ictio é um aplicativo que a gente que foi desenvolvido para monitorar as espécies de peixe. Então, esses jovens, eles passaram por treinamento, eles utilizavam essa ferramenta, registravam lá a pesca do pai, do tio, do vizinho, e iam indicando informações da quantidade, qual era a espécie, e assim a gente foi apropriando-os dessas informações, e a cada 3 meses nós voltávamos com essas informações sistematizadas no processo de devolutiva, né, que já foi ali um embrião desse projeto que a gente tem agora. E a partir daí começou a surgir aí iniciativas por meio dessa parceria com a juventude. E surge agora, mais recentemente, o projeto dos repórteres, né, que agora a gente está denominando de Programa dos Repórteres dos Rios e das Florestas. Eu estou apanhando aqui nesse... Agora. E aí agora a gente fala um pouquinho sobre esse programa especificamente, né, esse panorama todo para chegar aqui. As tecnologias sociais para a comunicação em comunidades do oeste do Pará, com o nosso trabalho aqui com os repórteres, né? Então, eles começaram a se apropriar das tecnologias mobiles, né, do celular, para quê? Para visibilizar as soluções e ameaças. Então, o território que nós estamos, ele tem ao mesmo tempo, potencial de soluções. Nós temos um trabalho, uma iniciativa muito forte de manejo comunitário, né, de manejo do pirarucu, que acaba conservando outras espécies também na região do Paitapará, mas também tem uma série de outras soluções que a gente vem acompanhando ali e que eles estão visibilizando por meio dessas produções. Mas, ao mesmo tempo, tem pesca predatória, tem desmatamento, tem mercúrio com o trabalho com o garimpo ilegal. Então, assim, tem uma série de conflitos que essas comunidades que resistem, que tentam defender os seus territórios, estão expostas. E aí o projeto ele vem com essa perspectiva de fortalecer os jovens, que são filhos de pescadores, que estão numa relação direta com as comunidades, para que eles usem essas tecnologias, para que eles
consigam registrar e documentar isso e mostrar isso, tendo ali espaços de voz, porque voz a gente até costuma dizer, né? Não é que a gente está dando espaço de voz, ele já tem a voz, mas é que a gente está possibilitando ampliar esses espaços e ampliar as formas de visibilidade para que eles consigam documentar isso. E aí eles têm, são jovens ribeirinhos, indígenas e quilombolas, por meio dessa parceria com as organizações. A nossa parceria direta para esse projeto é com o movimento, porque aí a gente tem uma escala de abrangência em 11 municípios, o Mopeban representa 14, a gente tem ali uma parceria e uma integração de 11 municípios representados por esses repórteres. Eles estão em municípios ali distribuídos, como vocês vão ver a sequência, além de parcerias diretas com outras organizações que têm a perspectiva de atuação no território. São moradores de comunidades de várzea, da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, da Floresta Nacional do Tapajós, de territórios indígenas. E aí, como eu falei anteriormente, eles tiveram aí essa experiência iniciada com outros projetos, né? Seja de ciência cidadã ou seja de mudanças climáticas, que foi um outro projeto que a gente desenvolveu, inclusive, em parceria com o Projeto Saúde e Alegria, né? Então, a gente tem aí uma série de iniciativas anteriores para poder chegar nesse momento, né? Para poder chegar... Ai, meu Deus, eu estou voltando aqui. Pronto, então aqui a gente consegue visualizar essa escala desse programa de agora, né? Nós temos 28 repórteres atuantes, distribuídos nesses municípios aí do Baixo Amazonas, que inclui Santarém, Itaituba, Aveiro, Belterra, Curuá, Oriximiná, Óbidos, Prainha, etc. Eles estão... A gente já formou 94 comunicadores, né? Eles já participaram desse treinamento. Já conseguimos visualizar e visibilizar 64 comunidades, né? A faixa etária desses repórteres, em maioria, é entre 19 e 24 anos, e até agora a gente já tem 124 produções, né? Até anteontem, né? Porque todo dia a gente está recebendo novas produções ali que eles têm como missão para produzir. E aqui são alguns dos rostos desses jovens, né? Eles estão se assistindo lá. Um salve para vocês que estão acompanhando aí. E eles estão ali atuantes mostrando o quê? Estão mostrando o que o território tem de bom, o que tem de denúncia, o que tem de ameaça, o que tem de produtividade. Então, todo mês a gente tem reuniões de pauta e discute pauta com eles, né? E vê o que vem das organizações, porque também tem um conselho que foi formado e as organizações trazem as demandas de pautas, e eles vão ali mostrando. No primeiro mês, por exemplo, de atuação do programa especificamente, eles apresentaram o território. E aí, assim, é um despertar que a gente tem trabalhado para que eles vejam o que é pauta, porque faz parte do cotidiano, faz parte do dia a dia, às vezes não enxerga isso como novidade, né? Parece ali que é o meu dia a dia, isso vai render? Rende, por quê? Porque não é novidade para você, é cotidiano para você, mas para quem está fora é diferente. E aí a gente já percebe essa integração nos grupos que eles estão, entre eles mesmos, né? Nossa, a forma de produção de farinha na tua comunidade é diferente da minha. Então, a forma de deslocamento, o transporte que utiliza é diferente. Quando fica cheio, as pessoas vivem de uma forma diferente. Então, a gente não tem uma única Amazônia, né? A gente tem diferentes Amazônias dentro de uma mesma Amazônia. E é isso que eles estão conseguindo enxergar através das produções. Então, tem um potencial ali por meio da tecnologia muito forte. E aqui a gente traz algumas pequenas frases que estão visíveis ali nas produções. Costa do Tapará é uma comunidade que está no contexto de produção do pirarucu muito forte, que está lá no Pai Tapará. E aí essa comunidade foi uma das primeiras, né, ali na produção audiovisual desse programa especificamente, e aí eles vão trazendo um contexto que é muito forte, porque no período do inverno, a gente fica melhor para a locomoção, mas fica mais difícil para a alimentação. Então, eles têm mais dificuldade. Isso apareceu em vários vídeos, né? De eles relatando a dificuldade que tem para capturar o peixe. E aí eles se alimentam do quê? Aí as produções mostram isso. Aí vão ter que recorrer para o frango, vão ter que ir para o enlatado, vão ter que... Então, assim, a gente já tem mapeado isso, e isso deve futuramente aí, virar também trabalho científico. A gente tem no radar para produzir isso e transformar e fazer, através dessas informações que vêm da comunidade, transformar isso em subsídio até para pensar e propor políticas públicas ali, para conseguir auxiliar essas comunidades que estão passando por dificuldade. E aí, por meio dessas produções no período da seca, que a gente teve 2 secas severas lá na região,
2023 e 2024 foi muito intenso e por conta da produção a gente conseguiu documentar, inclusive, e subsidiar uma nota técnica que a Sapopema liderou para mostrar isso. Como foi difícil encarar a seca nas comunidades. Então, algumas comunidades ficaram totalmente isoladas. Então, elas não tiveram condições de chegar até a comunidade, de chegar até a cidade para conseguir alimentação, para conseguir água. Então, a gente, por meio das produções feitas pelos próprios, não é chegar alguém e enviar um cinegrafista, um fotógrafo, um repórter para ir lá. Não, eles mesmos se documentando. Então, esse trabalho tem sido muito importante para isso, né? Para que a gente consiga visibilizar. Vai terminar a apresentação e eu não consigo me... Então, aqui a gente tem Santíssima Trindade, que é uma comunidade lá no município de Óbidos, e a outra surpresa é uma dessas, né? Em que eles mostram o cotidiano, como é que fica na cheia, como é que fica no período da cheia, como é que é a cultura e como é que é a atividade produtiva. Então, uma das surpresas foi a produção de cacau, que até a priori não era conhecida. E aí tem uma produção forte de cacau lá. Nova Canaã, que fica numa região do Planalto. Então, aqui eles já mostraram a lógica econômica que é muito voltada ali para a atividade de criação de animais. Lá na região do Lago Grande, que tem muito forte a produção de farinha. Então, eles conseguiram mostrar como é que eles têm ali enfrentado, inclusive, as mudanças climáticas que foram ali, os impactos das mudanças climáticas foram muito intensos no último período, né? E aí, por exemplo, teve uma entrevistada que falou para o repórter que ela plantou uma vez, não brotou. Plantou 2 vezes, não brotou. Já teve uma outra que teve a dificuldade com a cheia, que chegou e acabou com a plantação, ela disse que não ia plantar mais, foi para uma outra área. Então, a gente tem uma série de elementos que estão sendo ali sistematizados. Lá na região do Arapixuna, que também fica em Santarém, dificuldade de peixe. No município de Juruti, dificuldade com acesso à água, porque muito embora as comunidades estejam rodeadas, é aquilo que a gente viu inclusive ontem, né? As comunidades estão rodeadas por água, mas a água não tem qualidade suficiente para que as comunidades consumam aquela água. E aí tem, inclusive, episódios de morte por falta de água potável. Então, a gente tem tudo isso mapeado nas produções. Em Alenquer, essa é a situação do município de Alenquer, que é um dos municípios mais afetados pela cheia, né? Você tem ali o centro todo inundado, muda totalmente a dinâmica das comunidades. Miritituba, que já fica ali na região do Tapajós, né? Lá em Itaituba. Então, aqui também dificuldade com peixe. Lá em Terra Santa, né? Como é que é a dinâmica de produção? Tucumã é uma das atividades ali que eles mais têm ali como geração de renda. Parauá, aí eles têm todo um contexto relacionado à dinâmica da comunidade, como é que eles se organizam. E aí um elemento que foi bem interessante foi que apareceu, está relacionado ao uso de medicamentos no período dali da Covid, né? Eles ficaram ruins e aí eles recorreram para a folha do maracujá para poder, enfim, né? Se tratar ali na comunidade, ficar mais calmo e tal. Então, esses são conhecimentos que vêm da comunidade, né, que a comunidade vai se articulando em torno de soluções ali da prática e da experiência, né? Lá em Coroca, que é uma comunidade que tem muito forte, fica o convite para quem quer uma comunidade, quer explorar uma comunidade turística com grande potencial, que tem uma praia maravilhosa, é a comunidade de Coroca, que está lá na região do Arapiuns. E aí eles têm lá o trabalho de tartaruga, tem um trabalho lá de conservação, tem um trabalho ali de soltura anual. Então, aqui eles falam sobre a dificuldade por conta da seca, que afetou, inclusive, essa reprodução. A Turiarte, que é uma das organizações que também tem repórter representado, né, fala sobre o turismo e artesanato com potencial de geração de renda. Lá no município de Oriximiná, aí tem uma outra dinâmica também, de muito esforço e muito sacrifício, que é documentado nas produções, né? Lá eles relatam, né, como é difícil a agricultura, como é que eles lidam com isso, que eles têm que acordar muito cedo, que, enfim, tem tudo isso narrado. Piracauera de Baixo é muito interessante também, porque ele documenta a produção da farinha e ele mostra o processo, a metodologia que eles aplicam no dia a dia, né? Ele narra tudo isso, que é uma das atividades produtivas mais fortes.
Mogi dos Campos, com agricultura, que é um outro município lá do Planalto, as mulheres da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Santarém também. E aí aqui foi muito interessante, porque foi documentado esse processo que tem uma relação de convivência entre as mulheres, e lá no finalzinho está grifado, né? A gente aprende a conviver, a se respeitar, a se amar mais e a produzir. É uma das entrevistadas relatando esse processo de integração e participação. E como ela fala assim que foi uma coisa muito importante para ela, porque ela não tinha muito convívio social, e a partir da integração no grupo, ela começou a se sentir assim. Então, tudo isso é documentado nas produções narradas por eles. Eles são os produtores. Eles são a gente orienta, né, a parte operacional, técnica. Também, às vezes, dá um pitaquinho ali, outro ali, para qualificar a abordagem, mas a produção é deles. É eles que se apropriam do conhecimento técnico para aplicar e mostrar, sob seu olhar, a situação vivenciada na comunidade. São eles quem dominam melhor o conteúdo da comunidade e a vivência no território. Então, Vila Vieira em Óbidos, esse aqui é incrível. Cara, ele mostra, os vídeos depois vocês vão ter a possibilidade de visualizar, mas ele pilotando a Bajara, diz assim, olha, eu estou saindo aqui da minha comunidade, vou lá fala o nome da entrevistada, para mostrar o processo de produção da farinha. Então, o vídeo, assim, meio que viralizou ali, conseguiu bastante engajamento. Curuai, no Lago Grande, também, com uma perspectiva ali de se tornar município, uma luta dos comunitários. E aí é isso, assim, aqui a gente traz, inclusive, para quem quiser acessar a página, está aqui o QR Code, né? A gente tem ali os vídeos à disposição. E o programa, como eu falei, a gente já vem aí desde 2018 para cá nessa articulação, mas a gente viu que era importante ter um canal específico para eles, e aí por isso a gente criou uma página específica para eles. Os vídeos estão no canal do YouTube, mas tem no Instagram uma conta nova, que é exclusivamente com todas as produções dos repórteres, e a gente vai agrupando e disponibilizando isso. Então, quem quiser seguir, já siga aí no Instagram, né, para dar essa força de visibilidade aí para a gente cada vez mais ampliando o canal. Mas a perspectiva é essa, no contexto de tecnologia social. Já tem tempo aí? Como é que está meu tempo? Meu Deus. Tá, então, assim, na perspectiva de tecnologia social, é isso. A gente tem trabalhado para que eles se apropriem das tecnologias à disposição, e principalmente dos processos, entendendo tecnologia não só como celular, como microfone, mas entendendo a tecnologia como o processo que eles participam, a integração que eles estão ali, porque a gente tem vivência formativa, a gente tem as capacitações, tem as nossas visitas no território, tem o momento que eles vêm para um território do colega, né, e aí a gente tem as rodadas. Então, em agosto, eles vão para um território que tem acordo de pesca, para discutir a temática, para que eles se apropriem daquela temática e possam dar ali uma abordagem qualificada para a narrativa que eles vão empregar na produção. Então, tem todo um processo por detrás da produção, não é só chegar e produzir. E aí a gente tem fortalecido muito para que eles ocupem esses espaços, para que eles estejam ali produzindo e possam ser os porta-vozes das suas comunidades. E aí, na paralela, a gente também trabalha aqui, depois vai ficar à disposição de todos e todas, vários produtos, né, várias cartilhas que a Sapupema tem feito. Então, a gente tem aqui guia prático para gestão de colônias, tem o guia para mulheres da região do Tapajós com a perspectiva de gênero, direitos e políticas públicas, tem, enfim, uma série de produtos aqui do Rio Arapiuns, do Rio Tapajós, tem aqui um manual para a replicabilidade das mulheres com potencial aí de trabalhar o protagonismo da defesa das águas e das florestas. Enfim, tem uma série de cartilhas que vão ficar aí de gestão de colônias, do próprio acordo de pesca que a gente comentou e tem feito um trabalho muito forte nessa frente. Então, tem vários aqui e vai ficar à disposição para quem tiver interesse em pegar e levar, e, enfim, ler. Mas é isso, a Sapupema tem trabalhado muito nessa frente de trabalho para que a gente consiga ali integrar essa participação das comunidades, juntando com o saber científico, transformar esse conhecimento que vem lá da base, que tem aí todo um contexto de conhecimento, e a gente trabalha para valorizar esse conhecimento e transformar isso em mecanismos para que a gente faça essa mediação e possa ali
fazer essa mediação com o governo, né? E aí a gente tem várias experiências já nesse sentido de transformar essas informações, produzir nota técnica, produzir trabalho científico e isso, de alguma forma, subsidiar os governos para que implementem políticas públicas, para que venham ali com uma solução emergencial, a exemplo da seca, como eu mencionei. Então, é mais ou menos isso, de uma forma geral, e a gente fica aí para também perguntas na sequência do... Obrigada, Sâmela. Então, a Sâmela nos trouxe algumas reflexões importantes também. Eu anotei aqui que a comunicação ela amplia as vozes das comunidades, né? E a comunicação e as suas